Olá, aqui estamos com o nosso farol tricolor. Copa do Nordeste, o único representante do nosso estado, o Bahia, meteu 3-0 no Náutico. O Náutico, um time fraco. Nos dias de hoje, é um time fraco. Bahia todo embolado no primeiro tempo, confuso, mal escalado. E no segundo tempo, bastou Everton Ribeiro entrar em campo e ter um atacante dentro da área. Aquilo que eu digo sempre, a coisa mudou completamente. O Bahia podia ter saído com um placar muito mais folgado. 3-0 foi bom demais. Mas se fosse 4-0, 5-0, não era novidade para ninguém, né, Diego? É isso aí, Bahia bem dominante no segundo tempo, ficou com aquele controle estéreo, né, no primeiro tempo, tocando para cá, tocando para lá, mas sem projeção, sem dribles, sem Nada. finalizações perigosas. Então, um time que deixou o Náutico praticamente confortável na dele. E no segundo Isso. tempo, sim, com as modificações, o time deu uma ajeitada, como você falou bem, com a entrada de Everton Ribeiro e também de Oscar Estupinian, né, que foi esse homem de área que entrou ali para ter mais presença ofensiva. As coisas mudaram e aí o Bahia conseguiu fazer esse 3-0 relativamente tranquilo, como você bem disse, pai, mas tranquilo, sendo o primeiro gol aos 20 do segundo, né? Então, foi um sufoco desnecessário por muito tempo, mas vamos falar tudo sobre o jogo depois da Bora. nossa vinheta. Vamos nessa. Sempre muito bom, é a nossa marca. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Vou soltar o nosso botãozinho de inscrição para você que nos ouve, que nos assiste, que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. A gente está se aproximando ali dos 2.000 inscritos, cada vez mais perto dessa marca. Em breve, com mais live, mais entrevistas para vocês. A gente vai fazer mais uma live, né? Provavelmente no sábado pela manhã. Vamos informar no YouTube para esse pré-jogo da estreia do Campeonato Brasileiro do Bahia, Bahia Internacional lá em Porto Alegre, que é já no sábado, ou seja, daqui estamos gravando na quinta, daqui a 2 dias. Semana curta, semana de trabalho aí do Bahia, com essa perspectiva da estreia no Brasileirão, pai. Verdade. Depois da manhã tem Bahia Internacional. Internacional e Bahia, no caso, porque o jogo é lá. O Bahia com essas mesmas coisas de defesa aqui para nós. Eu sou um observador, a minha experiência de sala de aula e também como comentarista, a gente vai procurando ver o que não é comum e que ninguém diz, por exemplo. Ontem, o Bahia se safou de uma situação desconfortável umas 3 vezes por intervenções de Gabriel Xavier. Jogada ali pelo miolo de zaga e ele ficou como o último homem e vinha limpando aquela bola no meio da zaga. Se ele não está no jogo, ou alguém no lugar dele, mas quem estava ontem era ele, quem fez esse papel foi Gabriel. A jogada era toda do Náutico com chance de finalização. A defesa do Bahia continua muito ruim, tão ruim quanto no Campeonato Baiano, tão ruim quanto no Campeonato Brasileiro do ano passado, desde os tempos do Rogério, já antes do Rogério, e o próprio Rogério, que seria um cara para talvez resolver esse problema, continua perdido com argumentos absolutamente fantasiosos. É isso aí. Vamos falar só da, como eu puxei o assunto da tabela do Bahia, dos próximos jogos do Bahia. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui na tabela de jogos, nos próximos confrontos que o Bahia terá. Deixa eu compartilhar, já passei para a galera de casa. Deixa eu compartilhar também com você, pai, essa agenda do Bahia, né? Que já com o Campeonato Brasileiro aí iniciando depois de amanhã, a gente terá essa outra perspectiva, aquilo que a gente gosta muito de fazer, de analisar a tabela. No primeiro momento Sim, engana um pouco, mas depois as coisas vão começando a se assentar e ficar mais claras para todo mundo ver quem é que está disputando o quê nesse campeonato da é Série A do Campeonato Brasileiro, que é, como toda a liga, vários campeonatos em um só, né? Sempre tem times com diferentes perspectivas, né, pai? perfeito, perfeito. Aí nós temos uma variedade muito grande de equipes participantes, desde aqueles que voltaram ou estão na primeira divisão, que vieram da segunda, alguns com situações típicas de emergentes, poucos com aquela situação de que podem continuar na primeira divisão, como a gente viu em 2023, não é? Time que sobe, time que desce. Então,
Não basta subir, tem que se manter na primeira divisão, ou ao menos buscar se manter. E algumas equipes não mostram esse perfil, mas vamos esperar a bola rolar, Diego. Pois é, então aí as primeiras rodadas do Bahia. Bahia estreia contra o Inter, 6h30 da noite no sábado, lá em Porto É. Alegre, né? Jogo Uhum. claro, difícil, duro, complicado. Depois o Bahia já na terça-feira enfrenta o Fluminense aqui, 9h30 da noite na Fonte Nova. Vai para o Clássico contra o Vitória no Barradão, no dia 21, né, às 16 horas. E depois, nesse meio da semana aí, antes do jogo contra o Grêmio, o Bahia tem um confronto de semifinal da Copa do Nordeste, novamente jogo único, contra o CRB. CRB que passou nos pênaltis contra o Botafogo da Paraíba. Foi contra o Botafogo da Foi. Paraíba, pai? Foi Foi, isso? Botafogo da Paraíba, sim. Foi. Avançou nos pênaltis contra o Botafogo da Paraíba e se colocou nessa posição de fazer a semifinal com o Bahia, mas como o Bahia teve a melhor campanha de toda a primeira fase, jogo único na Arena Fonte Nova, pai. Agora, o que tinha que ver é que o futebol brasileiro tem essas particularidades, né? O Bahia vai fazer esse jogo enganchado aí e esperar quando é que o Fortaleza vai despachar o time do Piauí, o Altos do Piauí, não é? Para poder enfrentar o esporte. Então, devia ser o seguinte: esse jogo do Bahia contra o CRB ser remanejado para quando o esporte fosse enfrentar o vencedor do jogo do Fortaleza. Penso eu, mas vida que segue, também tem outro lado, né? O Bahia despachando logo o CRB, se for o caso, tomara que sim, Sim. já fica bem aliviado por uns dias até que esporte resolva a sua vida com o adversário que vem desse confronto, Diego. Nosso jogo contra o CRB na primeira fase, o Bahia enfrentou o CRB, venceu lá em Maceió, mas não foi um jogo fácil, né? Foi um jogo Não, complicado. O CRB levou perigo em alguns momentos, tem alguns jogadores sem rápidos dúvida. ali, Sim, buliçosos, né? é. Que fizeram E um ali time seu bem salseiro, treinado. complicaram um pouco a defesa sempre insegura do Bahia. Isso. E um time bem treinado. Um time bem treinado, um time que tem bom conjunto, um time que tem jogadores experientes, um time que não é fácil, não. Tem que ter a devida atenção e, normalmente, não improvisar lateral esquerdo e ficar fazendo revezamento durante o jogo na posição de lateral esquerdo, que é uma loucura. Isso está beirando realmente o suicídio do Bahia, em termos de resultado de futebol, claro. Pois é. Tá aí a escalação, pai. Deixa eu dar aquela pincelada assim no panorama do jogo, coisa que eu tenho feito. Depois você puxa aí as notas do professor. Mas o Bahia entrou com essa escalação inusitada, né? Eu já imaginava que ele faria algumas mudanças, mas certas escolhas super estranhas, né? O O Marcos que não é Felipe no novidade gol. também, né? Como? O que não é novidade também, certas É escolhas muito estranho, mas estranhas. não chega a ser surpresa por conta do Não, histórico recente de Rogério Ceni. Então o Bahia entrou com Marcos Felipe, Gilberto voltando à lateral direita, Gabriel Xavier jogou pela direita, posição que normalmente é de Canives. Canives jogou pela esquerda, posição que normalmente é de Vitor Cuesta. Cicinho jogou de lateral esquerdo, coisa que já tinha acontecido em outras ocasiões. Rezende de volante, é a novidade. Rezende é, jogou como Rezende deve jogar, ou seja, na posição habitual dele. Né? Jean Lucas e Iago Felipe, Jean Lucas sempre mais pela esquerda e Iago Felipe mais pela direita, compondo aí essa trinca de meio de campo. Tassiano mais avançado, mais ali como falso 9, como atacante. Cauli flutuando bastante. E Biel jogando ali pela esquerda, buscando as jogadas ofensivas. Esse foi o time que o Rogério colocou em campo. Mais uma vez, eu chamo a atenção só que ele, de novo, usa um atacante de ofício. Eu acho que o Rogério está pensando mesmo nessa possibilidade de se usar mais esse atacante. Apesar de não ter sido um centroavante, foi um atacante que é Biel. E aí ele poupou, para a gente falar assim, Arias, Vitor Cuesta, Luciano Juba, nem dá para entender direito, não foi bem poupar, ele próprio disse que foi para não desgastar tanto e tudo, mas o Luciano Juba entrou no segundo tempo, né, para mudar o jogo, dar mais agudez ali pela ponta esquerda, pelo lado esquerdo do campo. E aí também Everton Felipe, que saiu para a entrada de Everton Ribeiro, que saiu para a entrada de Iago Felipe no time titular, pai. esse negócio de poupar, eu só não entendo porque Rogério Ceni não poupa Canives. Eu acho uma perseguição.
Eu acho que é um tipo de ponto de vista que ele tem com o rapaz. Canives podia realmente chegar junto. Ele quer que você não me poupa, poupa todo mundo, só não poupa o cara. E ainda botou fora da posição ontem. Agora tem o seguinte: esse papo de poupa, poupa, esse papo de jogador cansado de Rogério Ceni, eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão. Ele que vive falando tanto de jogador cansado. Escale Jota, escale Roger, escale Sidney. São jovens, quase não jogam com você, só fazem aqueles treinos, que ninguém sabe como é que é o treino, porque hoje em dia não é divulgado. Que tal essa sugestão? Principalmente em alguns jogos. Poupe, mas bote jogadores como esse. Só para lembrar, Rogério Ceni e a torcida do Bahia, a galera que acompanha o Farol Tricolor bem sabe, o Bahia passou pelo Sport, um jogo inclusive decisivo para que o Tricolor esteja nessa posição privilegiada da Copa do Nordeste, quando venceu o Sport por 2-1 na Fonte Nova. Um gol no finzinho, no último minuto de jogo, Rafael Ratão, quando o Roger fez uma ótima jogada pelo lado direito do ataque do Bahia, com um drible desconcertante, um cruzamento na medida e Ratão só empurrou para o fundo das redes. Isso depois de cabecear a bola. Lembram-se disso? Só isso. Então, para um time tão cansado, para um time quem está cansado, quem eu vejo que está bem cansado, é o torcedor do Bahia com essas dimensões de Rogério Ceni. Mas já que ele fala tanto em cansaço, que tal descansar com Jota, com Roger, com Sidney, que são jovens, são bons jogadores e que não ficam muito atrás, a não ser dos jogadores de ponta do Bahia, dos jogadores top de linha, que são 4, não é? Everton Ribeiro, sim. Tassiano, sim. Cauli, que não vem bem, também sim. E você olha mais alguém assim, bom, podia ser, talvez, Caio Alexandre, que não vem bem, não se apresentou bem no Bahia como se apresentava no Fortaleza. O resto, eu tenho certeza que Jota, Roger e Sidney, tendo oportunidade, prestigiados e preservados a cada jogo, o Bahia vai melhorar com eles. E tem mais. Nesse jogo de ontem, que o Bahia botou um time misto. O time do Bahia ontem foi misto. Porque se você olhar, Gilberto é reserva para Rogério Ceni, Gabriel Xavier também é reserva. Sim. Cicinho é reserva. Sim. O próprio Biel, para ele, é reserva. Agora ele tem botado um jogo ou outro, mas é reserva. Só que eu contei aí já é uma situação mais nebulosa. Mas Iago Felipe também é reserva, né? Iago Felipe a chegar também é reserva. Então você conta 5 aí, porque Biel dificilmente entra de primeira no time dele. Sim. Normalmente, na disputa, esses últimos jogos, quando ele viu que a barra estava pesada para ele, e ele sabe que Biel tem uma simpatia por parte da torcida, ele fez isso. Então, 6-5, então pode chamar de um time misto. Então, ainda no jogo de ontem, quando ele fez umas tantas invenções, o que é que ele tinha que fazer? Contra o Náutico, um jogador que veio de Recife, brilhou bastante no ataque. Quem seria? Luciano Juba. Ele tinha que começar o jogo de hoje com o Luciano de ontem, com o Luciano Juba no ataque. Que tal essa sugestão? Então tem que acordar. Luciano Juba não cansa, Jota não cansa, Roger não cansa, Sidney não cansa. Só que você tem o quê? 4 caras que não cansam. O goleiro não cansa, 5. Bom, praticamente metade do time. Agora, esses outros cansados, aí ele tem que ver o que é que ele faz, inclusive com o preparador físico dele. Segue. O jogo, só para desenvolver como foi o jogo, eu insisto assim que o Bahia foi dominante no primeiro tempo, mas o domínio estéreo, um domínio que não gerou finalizações perigosas, um domínio que não gerou defesas do goleiro, Sim. Um domínio que é aquele domínio territorial e de posse de bola, mas faltando referência, né? A gente tem chamado a atenção disso. Tassiano, lógico, faz um papel fantástico e ontem novamente fez um gol importantíssimo. Sem dúvida. Mas Tassiano fica lá, ele que não é atacante de ofício, fica muitas vezes lá isolado, né? Sem assim uma presença ao lado dele para que possa fazer uma tabela rápida, uma jogada em profundidade e que ele possa também fazer o papel de dar muitas vezes o passe para o colega, né? Ele fica só ali com a posição de centroavante, que é uma prova, sem dúvidas, da falência das contratações do Grupo City, do Departamento de Futebol do Bahia, no que se refere à posição de centroavante, né? O nosso centroavante, acho que foi Helder ou Joca que falaram aqui na nossa live também,
o nosso melhor centroavante é o meio-campista. Então a gente tem esse problema no elenco, que foi um elenco que a gente chama muita atenção sobre essas lacunas no elenco do Bahia, mas foi assim que o Bahia jogou no primeiro tempo. Condomínio territorial, sim. Condomínio de posse de bola, sim. Mas sem criar oportunidades efetivas de gol em momento nenhum, pai. Concordo plenamente. E foi isso que aconteceu. Você que botou a pedra, como foi. E o Bahia, inclusive, chegava à frente, eu dizia a você pelo interno, tocava dali, tocava, jogava a bola na área, não tinha nenhum atacante lá. Não tinha nenhum atacante. Sim. Por quê? Qual é o lance? Uma coisa é o jogador pressionar a defesa adversária, chegar e atirar. A outra coisa é o cruzamento, não tinha ninguém. Os 3 ou 4 primeiros cruzamentos, um chegou, outro chegou, e no fim do jogo, Biel estava ali, quase faz um golaço, uma grande jogada de Biel, uma virada rápida, e quase ele faz um gol, assim, ao estilo de jogador do futebol europeu. Sim. Mas, durante o primeiro tempo, que se viu foi isso a minha tese. Eu sei que tem muitas críticas, boa parte da torcida critica Everaldo. Eu não defendo, mas não vou com essa voracidade em cima das atuações dele. Ele é um homem de área. E o cara estando ali na área, ninguém sai brincando do miolo de zaga adversário. E ontem a gente viu que no primeiro tempo escreveram isso. Não tinha ninguém jogando na área. Tinha quem aparecesse na área, diferente. Mas aquele especialista, aquele que vive na área, como o próprio Oscar Estupinhão fez no segundo tempo. A bola chegou lá e disse, vamos nós. Recebeu um lançamento primoroso do craque Everton Ribeiro, foi lá, limpou o goleiro e saca. 1-0. Já estava, foi 2-0. O 2-0, isso. Deixa eu passar, aproveitando a deixa, para falar dos gols. As substituições que o Rogério Ceni fez logo no intervalo, ele voltou com Everton Ribeiro no lugar de Iago Felipe. Que assim, eu volto a dizer assim, Iago Felipe é um jogador, para mim, útil de elenco, um jogador que pode entrar no segundo tempo para segurar o jogo, para ter alguma força maior defensiva em alguma circunstância, mas é um jogador que, tecnicamente, o Bahia tem outros jogadores muito superiores. Sem dúvida. Jogador que atrapalha muitas vezes a jogada ofensiva com jogadas mais burocráticas, com jogadas mais lentas, e não dá a velocidade que muitas vezes o time precisa. Não estou falando nem de velocidade de condução de bola, mas às vezes velocidade de passe mesmo, de achar um passe correto de uma maneira mais rápida. E aí o time já melhorou muito. Só com essa presença de Everton Ribeiro já melhorou muito. E pouco depois, um tanto depois, entraram também Estupinhan e Luciano Juba para a saída de Biel. Essa saída teve algumas pessoas fizeram alguma confusão, porque acharam que o técnico, que Biel saiu vaiado, e o que estava sendo vaiado claramente foi a substituição de Rogério Ceni ao tirar Biel. Né? Perfeito. E ele saiu para entrar de Estupinhan e Luciano Juba entrou no lugar de Cicinho para dar mais força ofensiva ali pelo lado esquerdo. Cicinho, inclusive, já estava com cartão amarelo, isso também pode ter pesado. Mas o Bahia, 10 minutos depois, fez 1-0 com o Tassiano, numa jogada que começou com Cauli. Ele passou para Everton Ribeiro, que achou muito bem Tassiano, girou bem de perna esquerda para fazer um belo gol, inaugurar o marcador. Isso eram 21, 22 do segundo tempo. E a partir daí o Bahia tomou um calorzinho. Meu pai falou desses lances que chegaram e Gabriel Xavier muito bem no jogo, diga-se de passagem. Novamente pedindo passagem no time titular. Foi muito bem ontem Gabriel Xavier, muito bem nas bolas aéreas, tirou muitas bolas de cruzamentos na área, de lançamentos longos, se posicionando bem, saindo, jogando de zagueiro, como tem que jogar muitas vezes, zagueirando, como se diz. Isso. Né? Então o Bahia conseguiu suportar esse momento também pela fragilidade da equipe do Náutico, e o jogo realmente ficou tranquilo quando o Everton Ribeiro fez uma linda jogada no meio de campo, num lance de contra-ataque, e aí eu acho que quem tocou na bola não foi ele. Eu tenho essa impressão, não achou não, pai? A impressão que eu tive foi que o zagueiro tocou e aí Estupinhan aproveitou. Mas a jogada de Everton foi muito bonita de toda modo. Driblou, sem dúvida. A capacidade dele, a visão dele, pode ter tido esse lance. Eu não atinei para isso, não. Eu vi como um passe dele, mas você foi mais meticuloso, mais... eu acho que foi o zagueiro que acabou tocando, mas aquele negócio do zagueiro no desespero, né? Se não fizesse aquilo, ele ia chegar de cara e ia fazer uma jogada semelhante. E aí Estupinhan, Estupinhan driblou o goleiro com a perna esquerda, que é a boa, e finalizou com a perna direita, já pressionado. E assim, Estupinhan, eu vou chamar de novo a atenção para um ponto. Estupinhan, um jogador, para o tamanho que tem, para a força que tem, é um jogador que tem boa velocidade. Jogador que ele se projeta, ele
tem boa velocidade e tem boa presença de área. Ele só não é muito Sim. bom tecnicamente, não é aquele cara que você vai esperar que ele vai sair da área e vai fazer uma grande jogada. Não, Não é o não é a caso. dele. Mas Não assim, é em a dele. termos de velocidade e da presença de área que ele está demonstrando, ele assim demonstra novamente que pode ser um jogador útil. E por fim, só para arrematar os gols, o terceiro gol do Bahia, num lindo lançamento de Caio Alexandre, que o Bandeira me viu um impedimento inacreditável, né? Coisa de 1 metro de distância. Um E ele chegou estúpido, a velho. marcar o impedimento. Jean Lucas também driblou o goleiro e finalizou para o gol vazio para fazer 3-0 e dar números finais à peleja que poderiam ser outros, como meu pai bem disse. O Bahia criou no segundo tempo para fazer até mais do que 3 gols, notadamente no início do segundo tempo e nessa reta final, pai. Perfeito, perfeito. Eu acho que o lance que o Bahia fez gols bonitos. Diego chamou a atenção outro dia. O Bahia Verdade. tem feito gols trabalhados, Sim, bonitos. Não são gols de bamburra. sim, Cara, o gol mesmo do Estudiantes, muitas vezes se espera o quê? De um atacante mais brabo que nem ele, que aquela bola que ele pegou, ele mordesse a língua, fechasse os olhos e desse uma bomba pro sim, gol. Não, ele sim, limpou a jogada, mostrando que não é esse negócio brabo que se imagina. sim. Então, normalmente, o definidor, quando tem suas limitações, aquele lance ali, ele mordia a língua, dava um bico para o dentro do gol, e se entrasse, entrava, se os goleiros espalmassem, era córner, ou o que fosse, sobrava para o Sim, atacante. Esse lance. Mas, para mim, teve um lance primoroso. Sim, falando do lance bonito. Aí, esse gol foi belíssimo, né? sim. O primeiro belíssimo também, com a participação de Everton Ribeiro, e o terceiro de Jean Lucas. Quando eu falei ali de jogador top de linha, faltou colocar Jean Lucas. Jean Lucas está nessa relação com Verdade, Everton concordo. Ribeiro. Falha Concordo. minha. Mas pelo improviso. Mas só para dizer, o Bahia, depois de botar 3-0, ia fazer um gol de grande qualidade, de grande plasticidade. Ia ser o gol do Everton Ribeiro. O Bahia chega no ataque, toca daqui, toca dali. Jean Lucas dá de calcanho para quem viesse chegando, e quem vinha chegando era o craque Everton Ribeiro, que levou. O zagueiro chegou assim, preciso, cirúrgico, no limite, exatamente. Para mostrar como aquilo que eu digo sempre, quando eu estou na nossa interna conversando, eu digo assim: bota esse time no ataque, bota, que é o que o time tem de bom. Sim. Bota esse time no ataque. Agora segure sua onda lá. Ontem eu começaria tranquilamente com o Juba no ataque. Claro que sim. Depois recuava o cara. Esse não está cansado. Recuava o cara, botava no lateral esquerdo. Agora, essa jogadinha de improvisar na lateral. E o Cicinho está se virando. Sou pelo justo sempre. O Cicinho não me agradava de jeito algum, inclusive a boa parte da torcida. Mas está se virando, está se posicionando bem e, acima de tudo, vibrante. Ele passa ali aquele calor, aquela vontade de jogar, se desloca, cai pela esquerda, cai um pouco no meio de campo, tenta avançar. E ele é lateral direito, ele é jogador de perna direita. Está aí uma contradição, né, Diego? Sim. O treinador do Bahia, Rogério Ceni, não gosta de zagueiro de perna direita jogando pelo lado esquerdo, mas ele aceita um lateral que é perna direita a vida toda, veteraníssimo, e joga do lado esquerdo. Realmente interessante, né? Muito interessante. Certas narrativas que não se sustentam, né? Não se sustenta. Pois é. Pai, vamos para as notas do professor então? Então foi Vamos. isso. O jogo único, Isso. Bahia nas quartas de final 3-0. Vamos pegar o CRB na semi, também jogo único na Fonte Nova. E aí vamos para a final, com fé em Deus, em 2 jogos. Aí uma final que se desenha, se acontecer o normal, com Sport ou Fortaleza. Assim, o caso tá mais ou menos encaminhado, pai. Vamos para as notas do professor então, para a gente arrematar? Vamos nós. Vamos Marcos nós. Felipe primeiro. 7. Marcos Felipe não foi tão exigido, mas em alguns lances jogou bem de líbero e fez um defesaço. Um momento em que o Bahia não estava tão bem no jogo. 7 para ele. A parte de goleiro a gente tem que sempre colocar isso aí, sem ser muito exigido. Pronto. 7 eu acho que tá de bom tamanho. Eu pensei até num 6, porque exatamente não Eu ter sido muito também. exigido, mas cobriu a área em alguns momentos E ali, aquela questão, né? é, Então acho que 7 tá de bom tamanho. Gilberto, lateral direito, pai. 5. Gilberto não consegue melhorar. Ele, às vezes, avança pelo lado direito, faz bons cruzamentos, mas isso é muito pouco. Mas ele está cruzando muito em cima do jogador que está na frente dele. Jogador que já não é menino. Decepção, Gilberto. Nota 5. Com folga, hein?
conforme você estava me chamando, ia me chamar para esse item, Gilberto, eu pensei em 4. Mas eu vou dar 5, porque pelo menos esse projetou E ataque. o cruzamento para Temos Biel no dois. primeiro tempo, né? Pro Isso. lance de Mas Biel teve foi dois doido. lances no segundo tempo, que Everton Ribeiro, ditando qual era a jogada, Gilberto, que não nasceu hoje, que é um dos cansados, parece, do time. Do lado dele, não soube o que fazer. Everton Ribeiro, com a categoria dele, deu um giro no corpo e procurou sair pelo meio. Uma ele fez com o Gilberto e o Gilberto chegou atrasado. 5 já é boa nota demais, viu, Gilberto? Melhora, porque senão vai cair mais de nota. Eu concordo. Cicinho na lateral esquerda. Ah, Cicinho eu dou a nota 6. 6 ou 7 por mérito, por esforço. Não comprometeu, vou dar 7 para Cicinho, mostrando que a gente. Quer dizer, não precisa mostrar, mas mostrando que a gente observa o desempenho em campo. Não tem esse negócio. Não jogou lá há 3 partidas, há 10 partidas anteriores, não jogava bem. No ano passado, ontem, eu dou 7. Pela presença, pela vontade e, acima de tudo, pela perseverança de jogar numa posição que não é dele, sem comprometer. Comprometendo muito menos do que quando o Rezende é lateral esquerdo ou quando o Jean Lucas está improvisado no revezamento de Jean Lucas Rezende. Eu dou 6 para Cicinho. Acho 7 um pouquinho alto, mas Pronto. acima de É, Gilberto. Concordo com isso. Então vou é, fechar com 6 para Cicinho. Dupla de pode zaga de ser. ontem, Gabriel Xavier e Canives. Eu dou, aí o Gabriel Xavier ainda tem uma outra jogada para a gente complementar, né, Diego? Ele tanto cobre bem pelo meio, como cobre o lado direito. Teve 2 lances de lado direito, que ele chegou como ala, como lateral, e cortou a jogada do cara. Você é outro que vem doido aí, né, Canives? Tomava aquele nó de carroceiro que você tomou do clássico aqui e ficava ali chorando no meio da rua. Eu dou a nota 8 para o Gabriel Xavier. É um exagero de nota para um time que não foi forçado na defesa, mas quem, como eu disse, como eu que observo, eu que anoto, eu que tenho o nosso controle aqui, eu vi que 3 lances no miolo de zaga, se não é Gabriel Xavier, a terra treme. E 2 lances de lateral, que se ele não chega junto do cara, um deles, inclusive, ele pegou lateral para o Bahia. 8 para ele. Sim. E Também para Canives, 5, de sempre. concordo com as duas notas. Gabriel muito bem no jogo, realmente Muito bem. impressionante. Mais uma vez demonstrando que tem plena qualidade de ser titular do time. Como a gente vem É, falando, a zaga que eu tentaria para o Bahia seria Gabriel e Vitor Cuesta. Experiência, eu também. juventude, um Eu direito, também. outro esquerda. Tudo Perfeito. parece que se encaixa bem quando a gente pensa nessa dupla de É. zaga. Seria para ser tentada mesmo. Uhum. Rezende na dele, pai. O que é que você achou de Rezende de 5 como 5 sendo 5 Rezende de volante ontem? Sem dúvida, melhor do que de lateral. E ele não tem culpa nenhuma de jogar na lateral. 6 para ele, cometendo aquelas faltas desnecessárias, é uma característica. Nota 6. Não brilhou, não comprometeu. Agora, tem uma coisa que se o treinador achar que deve, ele que sabe tudo de futebol, jogou muito bem. Uma coisa que a gente tem que separar. O grande jogador que o Rogério Ceni foi sendo goleiro. E o treinador que ele ainda não conseguiu ser nem metade do que ele foi como jogador. Sem dúvida. Então não pode botar Rezende. Rezende está inventando dar passe em profundidade. Eu acho que ele está assistindo muito Everton Ribeiro treinar. O outro está assistindo jogos de Everton, está tentando fazer isso. 2, 3 vezes. Se fosse um time melhor, era contra-ataque direto do adversário. O que Rezende tem que fazer é pegar aquela bola e passar para Everton Ribeiro. Pegar aquela bola, passar para Jean Lucas. Pegar aquela bola, passar para Cauê. Ou para Tassiano. Ele próprio fazer lançamento não existe. 6 para ele. Vou de 7 para Rezende assim, por jogar na dele, achei que na dele demonstrou assim a importância para o time que a gente conhece. Vou fazer Pode só um ser. destaque. Acevedo, Rogério Ceni citou, ele disse que ele só tem no momento um jogador que é da posição, que é Rezende, mas ele lembrou também de Nico, que está se recuperando, que está treinando na academia, já está no processo final de recuperação física. E eu acho que Acevedo vai ser, se voltar bem, um jogador muito importante para Sem atuar dúvida. nessa posição e dar mais estabilidade àquela cabeça de área Concordo. do Bahia que muitas vezes fica muito mais vazia do que deve. Eu gostei de Rezende ontem Perfeito. também por isso, que ocupou aquele espaço ali do rebote, É, da sobra de bola, da isso. cobertura, enfim. Então eu vou dar o 7 premiando também essa questão da posição tática que ele jogou, que é a correta. Jean Lucas, pai. 8 para Jean Lucas, muito bem no jogo.
sóbrio, cobre bem e sem ser forçado a jogar de lateral esquerdo, mesmo aquela questão de revezamento de posição, que é uma babaquice esse daí de lateral esquerdo, botar dois caras se revezando sem serem da posição. Um absurdo. 8 para ele, jogador de qualidade, que fez um golaço, sem dúvida alguma, 8 para Rezende. Perdoe, 8 para Jean Lucas. É um dos melhores do ano, eu diria. Viu? Se a gente for fazer um top 5 do ano, ele está com certeza. Um top 3 talvez esteja também. Muito bem na temporada, Jean Lucas. Muito bem. Jogador que a gente tem destacado muito nos últimos jogos, mesmo quando o time teve resultados ruins, ele jogou muito bem. Concordo com a nota 8. Iago Felipe. Uma contratação muito cara, sim, mas que está mostrando que, como se dizia, tem um sabonete antigo que se chamava vale quanto pesa. Isso que valeu. Vale quanto joga. Eu não sabia dessa do sabonete, não. Isso vem na música de Gilberto Gil, né? Vale quanto pesa. Não sabia, talvez seja referência ao sabonete. Não sabia dessa, não. Iago Felipe foi titular ontem, pai. Fraco. Tá difícil admitir Iago Felipe como titular do Bahia. Não tem condição. Não dá para ele. Eu estranho muito, porque eu sou pelo justo. Se dissesse, olha, você vai fazer parte do grupo, vai contratar jogador. Iago Felipe, eu contrataria. Me lembro dele no Fluminense, me lembro dele no Goiás. Tinha muita vibração, finalizava muito bem. Fez um gol de falta outro dia aqui, sim. A favor do Bahia. Mas está sem elan, sem vibração. Jogador como ele, fortão e tal, caindo para pedir falta. Jogador como ele é para fazer falta, botar o outro para cair. E não está caindo para pedir falta essa altura da vida. 4, decepção. Eu pensei no 5, mas realmente eu acho que foi um dos piores, talvez o pior em campo, enquanto esteve. Concordo. Tanto que foi substituído no intervalo para Everton Ribeiro. Deixa eu colocar, ele não está aí na escalação inicial, mas eu acho que Everton tem que receber uma nota, né, pai? Sem dúvida. Sem dúvida. O jogador que mudou a partida. A substituição que mudou a partida. Claro que alguém pode dizer, e Oscar Estupinhano. Também. Seguiu. Mas se não fosse Everton Ribeiro trabalhando ali atrás, não chegava para ele. Então, 8 para Everton, mesmo entrando depois, mesmo entrando no decorrer da partida, jogador cerebral, com categoria, cadenciando o jogo. É claro que era um adversário fraquíssimo, claro que sim. Mas também perde jogo para adversário fraquíssimo, também empata o jogo, vai para os pênaltis e perde a disputa de pênaltis quando o adversário é fraquíssimo. A história do futebol mostra isso. Não estou dizendo nenhuma novidade. 8 para Everton Ribeiro. Concordo plenamente. Tassiano, pai. 8. Há algum tempo eu falo de Tassiano. Eu sou Bahia, não sou jogador que joga no Bahia. Torço para o Bahia. Mas nunca neguei a qualidade, a disposição, a vibração, a entrega e também o oportunismo que já se revela pela frente. Então, 8 para Tassiano, um jogador importantíssimo, contundido. Ainda foi, já tinha pedido substituição, já estava mancando e quase faz outro gol. Ainda chegou atrasado e pediu desculpa por não chegar tão bem na jogada. Quem fez o lançamento, eu acho que foi o próprio Everton, agora não lembro assim. 8 para Tassiano. Ele é um dos top de linha dos jogadores de ponta do Bahia. Ponta em termos de qualidade. Cauli, pai. Caiu muito, viu, Cauli? Muito. Muito. Para o jogador que é. Teve uma daquelas que ele fez aquela jogada que a gente gosta, Diego, que ele bota ali no pé, sai com ela coladinha, diga agora. Aí não chegou. Errou uns 3 passes assim, inadmissíveis para a qualidade do Cauli. 6 para ele e para mim não. E 6 eu estou botando até com sobra. No primeiro tempo, eu não gostei do Bahia, mas eu até gostei de Cauli no primeiro tempo. Mas no segundo, quando o time jogou mais, Everton assumiu mais esse papel de armação, de organização, e Cauli ficou meio que assim, à sombra, né? Então acho que 6 para ele tá de bom tamanho. No primeiro tempo que eu gostei, mas no segundo tempo que caiu na hora que o time subiu, que chega a ser algo um pouco estranho. Aí depois Biel, pai. Biel, eu vou dar uma nota 7, porque ele não ficou o jogo todo. E o que o Diego falou antes, quando foi vaiado, algumas pessoas interpretando mal, inclusive quem estava fazendo cobertura do jogo, nas diversas emissoras da vida de rádio e televisão, foi Biel ou foi Rogério Ceni? Biel saiu aplaudido, tanto que ele sai aplaudindo e agradecendo ao torcedor, ele foi aplaudido. Quem estava no estádio viu isso. Quem estava distante ou o que for, não viu, mas Rogério Ceni foi vaiado quando tirou Biel, o que, aliás, foi uma substituição
uma substituição absurda. Uma substituição que não cabia àquela altura. Não era tirando o Biel que o Bahia ia melhorar, de jeito algum. Pois é. Então eu concordo com o 7, fico em dúvida entre 6 e 7, exatamente por não ter Eu jogado também. tanto, mas vamos de 7, porque eu também acho que saiu sem merecer. O outro que eu. Tem duas outras pessoas que entraram no segundo tempo que Ademir, ajudaram a mudar o jogo, né? Que é, foram Caio Alexandre, assistência para o gol de Jean Lucas, um lindo passe, e Oscar Estupinhan, que entrou para receber o passe, que foi de Everton, foi de zagueiro, acho que foi do zagueiro, mas uma jogada de Everton, e sem também dúvida. fez o seu gol. Esses dois merecem nota, pai? Merecem, e eu ponho a Ademir também nessa aí, viu? Eu Sim, peço, verdade, verdade. peço passagem para botar. Eu dou a nota 6 para Caio Alexandre, porque ainda não é aquele Caio Alexandre, fiquei entre 6 e 7, mas 6 Eu não é vou de uma nota 7, eu vou de ruim. 7, que fez Vai de dois 7, então eu lançamentos vou de muito bons 7. e um que gerou o Boa. gol. 7. 7, vou com essa. Aí eu mudo, vou com 7, esperando que ele vá para 8, 9, 10, como ele foi no Fortaleza. 7, claro, Estupinhan entrou fazendo gol, é a dele. 7 para Estupinhan também. Sim. E 7 para Ademir, que é um jogador que cruzou umas 3 ou 4 bolas ali, passou bem por um, por dois. O Bahia tem que ter um sistema de ataque, que é o que o Bahia tem de melhor, de jogador que aproveite o cruzamento. Essa bola que vem do cruzamento passa a área toda, uma bola dessa foi saindo na bandeirinha de escanteio. O jogador do Bahia foi lá, eu acho que foi, ou foi Juba, não me lembro quem foi lá para Acho que aproveitar sim. essa bola. Sim. Hã? Acho que sim. Acho que foi Jô. Saiu do outro Na lado e Juba, Juba né? que foi tentar buscar Não lá. foi? Foi. Então, poxa, uma bola como essa, e Ademir é o que eu digo, Ademir é um jogador ótimo para segundo tempo. Jogador que tem velocidade, que está caprichando mais no cruzamento, ele fazia uns cruzamentos bravos assim que chegou no começo. Hoje em dia você diz assim, Ademir entrou no jogo, pode ter novidade. E ele fez isso, 7 para ele também. Pronto. E para finalizar, Rogério Ceni para a gente concluir. Bom, ganhou, o Bahia segue na Copa do Nordeste, é o único representante de nossa terra, e agora enfrenta nas semifinais, né? Isso. O CRB, é um jogo aqui, chegou a esse ponto, a gente não vai ficar falando só do campeonato baiano, de perder o título, aquilo aconteceu, está na história, acabou, não tem jeito, o mundo não acabou por causa daquilo, não. Para Sim. muita gente foi uma conquista assim, que nem Libertadores, ou Copa dos Campeões, título válido do campeonato baiano, sem desmerecimento, mas estou julgando pela partida. Bom, quem joga bem as duas fases, primeiro e segundo tempo, tem 10. Quem dirige bem as duas partes, tem 10. Mal no primeiro, bem no segundo, diria 5. Vou botar uma sobra do 20%, nota 6 para Rogério Ceni. Tem que melhorar muito esse esquema de jogo, de defesa, que o Bahia está arriscadíssimo nesse campeonato brasileiro, que começa no sábado contra o Inter, em Porto Alegre. E essa defesa de bobeira, que ainda espera um lateral esquerdo, sabe-se lá se é bom ou não, para julho. E aí o tempo vai passando. Da agora de abril, dia 11, nós estamos gravando dia 11, até julho, quando o Igor, lateral esquerdo, chega e ainda vai se adaptar, não sei se chega cansado, não sei quando é que ele vai descansar, não sei quando é que ele vai jogar, e chega julho, agosto, e lá vai Campeonato Brasileiro. Um absurdo, um despropósito, realmente, uma coisa descabida. Então, nota 6 para Rogério Ceni, nota 0 para Carlos Santoro. Péssimo. Pronto, eu concordo plenamente, assino, subscrevo todos os seus comentários aí, concordo com tudo, assino esses 6 e assino toda a justificativa. Acho que é exatamente por aí que a gente deve analisar o Rogério Ceni na partida de ontem. Vamos encerrando, vamos agradecendo mais uma vez aos amigos e amigas tricolores que nos acompanham. A gente deve voltar, tudo indica, numa live no sábado de manhã, com algum convidado, ainda estamos acertando, para a gente falar tudo sobre essa estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A contra o Internacional lá em Porto Alegre. Algum comentário mais? Algum encerramento? Algum fechamento, pai? Não, não, agradecido a todos. Vamos continuar torcendo. Campeonato agora é Copa do Nordeste, para quem está em Copa do Nordeste, para quem pode estar, né? E Campeonato Brasileiro que começa no sábado. Eu acho que só para arrematar, uma das coisas que o Rogério Ceni tinha que fazer é botar uma defesa fechada.
porque passou do meio de campo para o ataque, o time funciona. Está provado isso. Qualquer teimosia. Fora isso aí, vamos ver. Vamos ver o que é que dá. Valeu, Diego. Aquele abraço a todos e até breve. Bora, Bahia! Lembra de curtir, se inscrever e até o sábado na nossa live de pré-jogo. Tchau, tchau. Até a próxima. Bora, Bahia! Bora, Bahia!